Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Conforme combinado, vamos continuar a falar sobre o livro de John Lennox, Por que a ciência não consegue enterrar Deus. No vídeo passado, nós havíamos terminado falando sobre o ajuste fino do universo, né? O início do universo, como isso aponta para uma criação, um criador além do nosso próprio contínuo espaço-tempo, e também como esse ajuste tão preciso entre as forças fundamentais do universo e muito mais coisas também apontam para essa intencionalidade do universo na possibilidade da existência de vida inteligente no nosso cosmos. Agora nós vamos partir para a questão da biosfera projetada também, né? Nós vamos deixar um pouco o cosmos tão grande, né, para nos concentrarmos mais aqui na nossa realidade terrestre, né? Aqui na vida como nós a conhecemos aqui. Então, no capítulo 5 é que ele começa com isso, né? Biosfera projetada é o nome do capítulo. Ali ele vai usar o exemplo de William Paley, né? Um exemplo bem conhecido. William Paley, ele fala... Ele é um teólogo do século 17, 18, não me falha a memória agora. Mas enfim, e ele vai trabalhar assim no sentido de, se você encontrasse um relógio num descampado, você vai concluir que aquele relógio tem uma origem inteligente, um ser humano projetou aquilo, né, por todas as suas particularidades ali, tudo tão ajustado, certinho. E a mesma coisa seria em relação a um ser vivo, né? Como é que, por exemplo, um olho não é projetado por uma mente inteligente e tal? Como é que isso seria fruto do acaso? Isso tem tido críticas, claro, né? Os evolucionistas ficam doidos com esse tipo de coisa, né? De afirmação. Então, dizem que a partir de Darwin essa argumentação toda do William Paley estaria desacreditada, que então processos evolutivos é que teriam sido capazes de gerar, por exemplo, o olho. O Lennox então ele vai trabalhando toda essa questão, beleza, a evolução teria sido capaz, né? Até que ponto Paley tá certo, tá errado, mas ele usa então, primeiramente ele apresenta essa argumentação, essa colocação toda do Paley. E aí ele faz a seguinte pergunta, né? A evolução exclui Deus nesse capítulo? E aí na página 124 e 125, que é é o título de é o nome de um subtítulo desse capítulo dele, né? A evolução exclui Deus. E aí eu vou ler uma citação dele aqui, do que ele fala. Comete-se aqui um erro de categoria. A evolução pretende ser um mecanismo biológico, e aqueles que acreditam em Deus o consideram um agente pessoal, que, entre outras coisas, projeta e cria mecanismos. A existência de um mecanismo não é por si só um argumento para a não existência de um agente que projetou o mecanismo, ou seja, são coisas distintas. Enquanto a evolução, se correta, seria um mecanismo utilizado para a criação de novas espécies, etc. e tal, Deus é um agente. Então nós estamos tratando com duas categorias distintas, portanto elas não competem entre si, de eu precisar escolher ou determinado mecanismo ou determinado agente. Não, um agente tranquilamente faz uso de um mecanismo. Então, por isso seria um erro de categorias. Eu não preciso escolher entre um ou outro. Tá? Aí ele vai citar na página 127 o próprio Darwin. E eu acho isso uma coisa muito bacana no Lennox, porque ele não rejeita o evolucionismo assim já de princípio, já de cara. Ele afirma... Bom, deixa eu ler aqui primeiro.
O próprio Darwin teve cientistas, assim que seus defensores, inclusive... Não, desculpa. O próprio Darwin teve cientistas assim entre seus defensores, inclusive o distinto botânico de Harvard, Asa Gray, um cristão que foi a primeira pessoa fora da Inglaterra a quem Darwin revelou sua teoria e com quem ele sempre manteve contato. Ele está expondo como mesmo na época de Darwin já, cristãos, cientistas cristãos também o apoiaram. E na página, um pouquinho depois, ali na página 130, ele menciona mais uma série de cristãos daí contemporâneos, né, atuais, que também são evolucionistas e são cristãos convictos, né, cristãos sérios e tudo mais, mas que não veem então nenhum tipo de contradição a princípio entre a teoria evolutiva e o cristianismo, né? O Dennis Alexander é um deles, mencionado aqui. O Dennis Alexander, por exemplo, tem até um outro livro bem interessante sobre evolucionismo e tudo mais, publicado pela editora Ultimato, naquela série, né, Cristianismo e Fé Cristã, Ciência e Fé Cristã, isso, Ciência e Fé Cristã, sobre evolucionismo e tal. Vale a pena dar uma conferida nesse livro dele também. Então, o Lennox, ele não descarta assim de cara, né, como, não, tá falando diferente da Bíblia, então vou descartar. Ele analisa o evolucionismo pelos seus próprios méritos científicos. Talvez o evolucionismo realmente nos forçasse a, de fato, lançar mais luz sobre os relatos da criação. É uma possibilidade, né? Isso diz respeito agora à questão de interpretação bíblica. Por exemplo, eu já vi pessoas acreditando na teoria do geocentrismo, né? A ideia de que a Terra é quem está no centro do sistema solar e tudo o resto gira em torno dela. E pessoas afirmando, né? Não, porque a Bíblia fala assim, né? Porque é o Sol que parou para Josué, né? Então, ou seja, acabam abraçando uma visão geocêntrica baseado em uma interpretação da Bíblia, mas que a gente sabe hoje que a Bíblia não está comprometida com esse tipo de visão, né? A gente precisa ver esses escritos do Sol, quem para, esse tipo de coisa, ou o Sol, a gente até hoje fala que o Sol nasce, né? E a gente sabe que não é, como sendo aquela questão da linguagem acomodada ao contexto ali da época para os primeiros destinatários do texto. A gente vai acomodar a nossa linguagem pela linguagem que eles estão usando. É que nem eu hoje em dia, quando eu falo, o Sol nasceu em determinado horário, eu não estou falando que o Sol é o Sol que efetivamente nasceu ou coisa assim. A gente sabe do movimento de rotação e tudo mais, mas a gente acomoda a nossa linguagem ao nosso contexto de hoje. Vocês me entendem o que eu quero dizer quando eu digo que o Sol nasceu. E assim também, quando o autor bíblico escreve determinada coisa, o primeiro público que é destinatário do texto dele também entende ele naquele primeiro momento. Talvez seja uma linguagem muito diferente da que nós utilizamos hoje, e aí a gente precisa estudar, né, para entender o que eles lá estavam falando naquela época. Mas enfim, capítulo 6, John Lennox, então, ele apresenta aqui a natureza e o escopo da evolução. Bem interessante também, porque ele nos traz clareza, o que exatamente é evolução, os termos, ele explica isso muito bem. E aí ele vai apresentar essa definição bem clara do que é evolução e vai nos apresentar diferenciações entre 6 níveis, ou 6 aspectos distintos. São eles: mudança, desenvolvimento e variação. Esse é um dos aspectos. Depois microevolução, depois macroevolução, depois seleção artificial e depois evolução molecular. É importante esse tipo de distinção
porque é muito simples a gente observar em laboratório ou mesmo na natureza a microevolução, por um exemplo, a seleção artificial, a gente faz isso, né, até hoje, quando a gente seleciona plantas, né, de acordo conforme elas vão formando, a gente acaba selecionando as sementes das melhores, né, ou seja, uma seleção artificial. Então, isso a gente observa, isso a gente faz. E aí a gente já conclui que, portanto, a macroevolução também está comprovada. E calma lá, não é bem assim, né? Vamos com calma. A microevolução, ok, a gente percebe, vê acontecendo e tudo mais, mas a gente precisa extrapolar essa evidência para imaginar que não há limites para ela e de que ela se transformaria, então, em uma macroevolução, em uma transferência ali entre espécies, né, que nós iremos migrar de uma espécie para outra. E talvez não seja o caso, talvez haja limites nessa evolução. É um caso a se levar em conta. E ele vai falar então sobre esses possíveis limites da evolução, vai falar sobre os registros fósseis, que são uma coisa interessante, os registros fósseis, porque eles geralmente na escola, né, quando a gente aprende sobre evolução, eles são tidos sempre como uma evidência favorável à evolução. Mas não é bem o caso. Na verdade, o registro fóssil ele é um mistério, porque aparentemente existem o surgimento e o desaparecimento súbito de espécies inteiras. Não é aquele contínuo assim de evolução, as coisas indo. Não, temos determinadas espécies que apareceram de repente, tem um monte de fósseis daquela espécie, e de repente também para de ter aqueles fósseis daquelas espécies. É um aparecimento e desaparecimento súbito. Isso deixa muitos estudiosos muito perplexos, né, de tentar explicar. Uma dessas tentativas é a teoria do equilíbrio pontual. É uma das teorias que buscam explicar. Página 166. Colocar um fenômeno não observado e não replicável na mesma categoria dos fenômenos observáveis e replicáveis, que seria o caso da seleção artificial, da microevolução e tudo mais, pareceria uma asneira tão elementar que não se pode deixar de perguntar se o já mencionado temor de uma pegada divina, que a gente mencionou lá sobre a origem do universo e tudo mais, não está desempenhando um papel importante e se aquele preconceito materialista não está passando por cima do senso científico comum. Aqui nós poderíamos quase falar sobre uma evolução das lacunas, né? A gente não sabe como explicar as coisas, então a evolução fez isso, e é como o jogo inverte agora, né? Então a gente tem que ter cuidado, tá? Se a gente consegue analisar a microevolução, consegue fazer a seleção artificial e tudo mais, isso não implica de cara de que a macroevolução também é verdadeira, né? Vamos com calma, vamos verificando aí devagar as coisas, tá? Capítulo 7, a origem da vida, que ele vai tratar sobre a complexidade irredutível. O que seria isso? Os bioquímicos gostam muito de falar sobre a complexidade irredutível. Sempre se usa o exemplo de uma ratoeira, né? Na ratoeira nós temos a prancha lá, tem a mola, tem o negocinho que é o que vai ficar assim, daí vai fechar. Ou seja, tem uma série ali de itens que nenhum deles podem faltar para a ratoeira. Se eu tirar, por exemplo, a base, eu não tenho onde fechar nada, eu não tenho onde fixar nenhum dos itens. Se eu tiro a mola, então o negocinho vai ficar lá, ele não vai fechar. Se eu tirar, por exemplo, aquele pino onde trava o negócio, daí então eu não vou conseguir travar ele para fechar só quando o rato puxar a comida. Ou seja, cada uma das peças ali seria fundamental. Se qualquer uma das peças sai dali, todo o esquema ali ele rui, ele
deixa de ser funcional. E isso seria verdade, então, também segundo os bioquímicos, para níveis muito pequenos da nossa vida. A célula seria de complexidade irredutível. Se eu tirar qualquer item da minha célula, ela deixa de ser funcional. Então, a vida na sua origem, ela teria um número irredutível de complexidade, que se eu tirasse qualquer um desses itens para a formação da primeira vida, essa uma primeira vida não teria sido funcional, não teria sido vida efetivamente. E aí fica a questão tão complexa, porque esse nível de elementos essenciais para o surgimento da primeira vida já seria complexo demais para a existência por mero acaso, e daí a necessidade do desenvolvimento de um ser inteligente, projetando também a vida. Capítulo 8, nós vamos tratar sobre o código genético e a sua origem. Nós estamos pegando aqui cada vez mais fundo a questão da complexidade da vida, né? O nosso código genético, ele é formado por 4 letras, né, que vão formar o nosso DNA e também o RNA. E isso é muitos códigos, eles vão longe demais. A gente conseguiria escrever enciclopédias inteiras com o nosso código genético. É muita coisa, é muito complexo isso aí tudo. Nós temos então informação. Nos tempos de Darwin, a gente imaginava, como se eu fosse vivo na época, mas imaginava-se a célula como uma gelatina, como uma coisa que... E a partir do desenvolvimento do conhecimento genético, a gente sabe que, cara, não é isso. É muito mais doido do que um amontoado de gelatina. Tem na nosso material, a gente é formado não só por matéria, mas por informação muito bem arrumada. Página 194. A título de curiosidade, o comprimento real do DNA firmemente bobinado numa única célula humana, e a gente é formado, né, por quantas? Da célula humana, é de aproximadamente 2 metros. Ou seja, se eu conseguir tirar o meu DNA de uma célula minha e esticar ele, eu vou ter mais ou menos 2 metros, maior do que eu mesmo, né? Como o corpo humano há cerca de 10 trilhões de células, o comprimento total de DNA é de 20 trilhões de metros, número que nossa mente nem consegue imaginar. Essa é a complexidade, né? Imagine agora uma fita de 20 trilhões de metros contendo vários códigos. Imagina o tamanho do livro que a gente escreve com essa fita, né? Se a gente for colocar ela assim em páginas. Essa é a complexidade da nossa vida, de nós, seres humanos. Essa é a nossa complexidade. É muito doido pensar nisso aí tudo, né? Depois o capítulo 9 vai tratar também sobre questões de informação, ele continua falando, tratar sobre matemática também, o cara é matemático, né? E sobre essa complexidade toda, eu não vou entrar em muitos detalhes do capítulo 9 não. Capítulo 10, a máquina dos macacos. Por que esse nome? A máquina dos macacos é por conta do Thomas Huxley, que eu mencionei lá no vídeo anterior, que teve aquele debate com o Samuel Wilberforce, que é pai do William Wilberforce, etc. E tal, né? Tem aquele rolo todo lá entre eles. E o Thomas teria dito no debate de que se eu colocasse alguns macacos datilografando o tempo todo, e os macacos ficam lá, né, por séculos e séculos, eles não morrem, eles têm fonte de energia renovável e etc. A questão é ficar lá batendo teclas ao acaso, ao aleatório. Segundo ele, com o tempo, aqueles macacos teriam gerado a obra de Shakespeare, né? O acaso datilografando lá ao léu
teria sido capaz de, com o tempo, uma obra de Shakespeare teria sido datilografada ali por um macaco. Está tratando aqui sobre questões de estatística, de probabilidades, né? Tendo em vista essa complexidade da vida, né? da informação e etc e tal. Então, o acaso, por tentativa e erro, teria sido capaz de desenvolver a complexidade da vida. Isso de acordo com Thomas Huxley lá naquele debate. Então o Lennox vai trabalhar sobre isso também, né? Probabilidades, estatísticas. O acaso seria capaz de projetar uma vida tão complexa como essa que nós estamos tratando, como nós ficamos sabendo a partir do desenvolvimento da genética, etc e tal? Não sei, né? Mas ele trata aqui no livro. Comprem o livro e leiam para saber, né? Eu não vou dar tantos spoilers assim, mas é muito legal ver como ele trabalha isso aqui no capítulo. Capítulo 11, a origem da informação. Aqui ele cita Alan Sandage. Enfim, a pronúncia pode estar um lixo, né? Mas deixe-me encontrar a página 248. Aqui. Então, o já mencionado cosmólogo Alan Sandage, examinando sua conversão ao cristianismo aos 50 anos de idade, é interessante isso aqui. Um cara que aos 50, o cara, né, já é maduro, já é um cientista renomado, e ele parte a se converter, ele se converte ao cristianismo nessa idade. Muito interessante o exemplo dele. E ele diz o seguinte: o mundo é complicado demais em todas as suas partes e interconexões para ser apenas obra do acaso. Estou convencido de que a existência da vida, com toda a sua ordem em cada um de seus organismos, está simplesmente bem arranjada demais. Interessante notar, um cosmólogo que chega à fé, que chega ao cristianismo por conta de observar o mundo e dizer, não, cara, isso aqui é complexo demais, isso aqui é bem arranjado demais para ser simplesmente obra do acaso. Ele menciona aqui também o John Lennox, um outro cara chamado Anthony Flew, que é outro caso muito interessante, que ele também é um dos maiores ateus do século XX e chega à fé. É difícil dizer fé cristã, né, mas pelo menos uma fé teísta, tá? Ele passa a acreditar que não, realmente existe um criador que projeta aqui o nosso universo, etc e tal. Talvez até deísta eu devia falar, né? Não fica muito claro se ele chega a acreditar assim, no Deus cristão, né? Enquanto, né, não, Jesus se encarnou, Jesus ressuscitou, isso tudo não fica muito claro. Mas ele publica, então, perto do fim da sua vida, este livro aqui, né? There is a God. Né? Ele até risca um no, né? There is no God, there is a God. Então é um livro muito interessante de um dos maiores ateus, Anthony Flew, que como uma das últimas obras da sua vida vai publicar um livro. Aqui no Brasil ele foi publicado, né, Um Ateu Garante Deus Existe, mas acho que é um livro que ele está esgotado, nunca encontrei essa edição para comprar em português, né, então eu tive que partir para o inglês, né, There is a God. Cara, que interessante isso para a história, né? Imaginem daqui a séculos eles contando, né, porque o Flew, ele inclusive teve debates com William Lane Craig no século XX, né? O Craig é um cara mais novo, né? Um cara mais jovem, e debateu com ele. E, poxa, logo mais perto do final da sua vida tá ele lá escrevendo que realmente Deus existe, né? E tal. Poxa, isso é muito legal, porque tem outro cara que recentemente andou aí debatendo, né? Teve um diálogo com o William Lane Craig, que é um gigante da apologética cristã, né, que é o Jordan Peterson. Teve aí, vocês podem conferir no YouTube, né, um debate entre ele, o Jordan Peterson, e mais uma mulher que eu não lembro o nome, sobre o sentido da vida, né, se há propósito, se não há, qual é o significado da vida, coisas assim. E o Peterson, bem recentemente, andou publicando umas coisas falando sobre fé em Jesus Cristo, etc. Então ele está sendo trabalhado. O Peterson, cara, tá chegando agora também a fé cristã, cara. Olha que
fantástico isso, né? Como esse trabalho apologético realmente alcança vidas, né? Pode ser que é um número reduzido, né? Geralmente só mais os intelectuais é quem vão dar bola para esse tipo de coisa, mas eles são alcançados, e olha o quanto que eles vão depois influenciar a própria geração, né? A própria a mídia como um todo, a publicação de livros, enfim, cara, é muito importante nós alcançarmos também essas pessoas, né? Poxa, não teríamos livros como esse daqui do Anthony Flew, por um exemplo, né? O próprio C.S. Lewis é alcançado também por esse trabalho apologético, e olha quanta vida ele também influencia depois disso, com as crônicas de Nárnia e tudo mais, tá? Aí ele vai trabalhar então sobre a origem da informação, aqui vamos voltar ao John Lennox, e aí tem uma pergunta, né? Então quem criou Deus? O Richard Dawkins faz esse tipo de pergunta, o Stephen Hawking também, né? Então se a gente vai dizer que não, beleza, então o universo tem a origem por conta de Deus, a informação tem origem por conta de Deus, mas então a gente tem a pergunta sobre quem criou Deus. A gente teria uma regressão infinita aí de perguntas. E aí o John Lennox vai responder essa pergunta, né? Lá na página 256. Quer dizer, aqui ele não responde ainda, mas eu achei muito interessante essa colocação dele. Ele fala assim: bem, já posso ouvir um irlandês dizendo, bem, isso prova uma coisa, se eles tivessem um argumento melhor, eles o usariam. Eu achei isso fantástico, porque é uma pergunta besta, né? A gente sabe que Deus é incriado, Deus é eterno, Deus não tem início e não tem fim. Quando você pergunta quem criou Deus, você está falando, você está tendo em mente um Deus criado, um Deus que é na verdade um ídolo, que não é o Deus judaico-cristão. Não é. Ou seja, esse tipo de pergunta ela não se encaixa com a nossa definição de Deus. Por isso ela não faz sentido algum, cara, para o nosso teísmo, né? Se você parte dessa visão, né, de que a gente não pode atribuir, explicar a origem do universo, da vida, da informação, atribuindo ela a Deus, porque daí a gente forma um novo problema de quem criou o Criador. Cara, tu tem que saber que a gente não precisa explicar a explicação para ter uma explicação primeira, entende? Se eu encontro, por um exemplo, um maquinário lá na Lua, no lado escuro dela, eu não faço ideia de quem fez aquele maquinário, se foram alienígenas, se foram seres humanos, não faço ideia quando, não faço ideia do propósito, eu não consigo explicar aquilo, mas eu preciso explicar que, poxa, são seres inteligentes que fizeram isso aqui, e eu estou, eu posso fazer isso, né, de atribuir aquilo a uma origem inteligente. É a minha primeira explicação. E ela precisa ser aceita mesmo que eu não faça ideia de quem é isso. Depois, sim, aí eu começo a estudar. Então, poxa, então quem é que veio aqui? Qual a finalidade? Como é que funciona? São novas explicações, são novos estudos. Então, se eu encontro um texto também aqui na minha mesa, eu não sei quem escreveu, mas a minha explicação primária é de que alguém escreveu, tem uma fonte inteligente nisso aqui. Depois sim eu vou analisar quem então. Aí eu vou ter novas explicações, mas eu não preciso ter essa explicação do quem, por que propósito, quando, para ter a explicação de que alguém inteligente fez. E assim também é com a origem do universo, do cosmos, da informação, da vida. Eu não preciso saber que Deus, se ele é um Deus criado, se é um Deus eterno, se ele se revelou, se não se revelou, para saber que um Deus criou. Percebem? E senão eu ia estar caindo numa regressão infinita de explicações, explicação da explicação da explicação, e cara, daí eu não faço mais ciência também. Porque eu busco na ciência determinada explicação, mas eu paro naquela explicação. Eu poderia
exigir também uma explicação daquela explicação que eu tive a partir do método científico. E depois uma explicação daquela explicação também. E eu vou acabar terminando de novo na origem do universo, que daí o pessoal não quer que eu atribua a Deus como uma explicação, porque eu vou ter uma nova exigência de explicação que vai precisar de mais uma, e mais uma, e mais uma. E, cara, aí a gente não faz mais ciência também, não faz mais nada por conta dessa regressão infinita de explicações, tá? Portanto, ela não é necessária, tá? Você pode até, depois de aceitar que Deus é o responsável pela origem do universo e da vida, né, da informação na vida, aí você pode então estudar. Então tá, qual Deus, né? Será que Deus se revelou ou não? Ele só deu corda no negócio e nos abandonou? Aí é uma outra questão. Daí a gente vai debater teologicamente isso aí, daí, né? Olhar para a história, né? Como ele se revela a partir de Jesus Cristo, ressuscita, etc e tal. Daí é um outro assunto, bem interessante também, mas não entra no escopo desse nosso livro aqui de hoje. Capítulo 12, ele vai tratar sobre a violação da natureza e vai tratar sobre a filosofia agora, o legado de David Hume, que é um filósofo escocês que vai dizer que os milagres não seriam possíveis porque eles violariam a natureza. Página 272, deixe-me achar lá. Citação aqui do próprio David Hume, tá? Um milagre é uma violação das leis da natureza. E uma vez que a experiência firme e inalterável estabeleceu essas leis, a prova contra um milagre a partir da própria natureza do fato é tão cabal como qualquer argumento da experiência que se possa imaginar. Não constitui nenhum milagre o fato de um homem aparentemente em bom estado de saúde venha subitamente a morrer, né? Ele diz assim no sentido de que pode ser que seja relativamente raro, mas não é um milagre. Porque esse tipo de morte, embora mais incomum de qualquer outro, mais incomum que qualquer outro, tem sido, todavia, constatado com frequência. Mas se um morto voltasse à vida, isso sim seria um milagre, pois é um fato que nunca foi constatado em nenhuma época, em nenhum lugar. Ele até ignora aqui, né, as evidências históricas a respeito da ressurreição do próprio Jesus Cristo, né? Uma morte bem constatada em um local e tempo. Mas enfim, deve haver, portanto, uma experiência uniforme que contrarie todos os eventos miraculosos. Caso contrário, esses eventos não mereceriam essa denominação. Ou seja, né, ele está partindo assim do pressuposto novamente, né? Se aconteceu, não é um milagre. Se é um milagre, então ele não acontece, né? É parte de pressupostos aqui metafísicos, né? Para eliminar a existência de milagres e tudo mais. Também não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas ele trata então também esse aspecto filosófico da coisa aqui, né? Trabalhando com o David Hume e tal, sobre a possibilidade ou não de milagres e tal. E depois, por último, nós temos o epílogo, né? O final do livro aqui, uma frase que eu quero ler, uma citação dele para finalizar o vídeo, que eu achei muito legal. Além da ciência, mas não além da razão, é o título do epílogo dele. Então, na página 289, eu passo a ler para finalizar o nosso vídeo, ele já está aí bem longo de novo, mas esse texto aqui vale a pena, ele é muito bom. O universo contém certas pistas sobre o nosso relacionamento com ele, pistas que são cientificamente acessíveis. A inteligibilidade racional do universo, por um exemplo, aponta para a existência de uma mente que foi responsável tanto pelo universo quanto por nossas mentes. E é por esse motivo que nós podemos fazer ciência e descobrir as belas estruturas matemáticas latentes nos fenômenos que nós observamos. Não só isso, mas também a nossa crescente percepção de sintonia fina do universo em geral e do planeta Terra em particular é consistente com a muito difundida consciência de que fomos concebidos para estarmos aqui. A Terra é a nossa casa. E eu finalizo aqui então
fazendo essa recomendação desse excelente livro sobre o relacionamento da fé cristã com a ciência, o desenvolvimento do nosso conhecimento científico. Recomendo muito. Meus amigos, até aqui. Falou!